E olha, hoje no quadro Fala Defensor, nós vamos conversar com a Defensora Pública do Consumidor, a Norma Negrão, tá? Sobre o mês do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, está no ar o Fala Defensor. Muito bem. Então, a Norma Negrão está conosco aqui para falar sobre a questão dos 30 anos. Seja bem-vindo, defensora. Muito obrigado pela sua participação e sua disponibilidade aqui conosco no nosso Fenômeno Fique Alerta, para trazermos informações importantes. São 30 anos, né? Então, em 1º de setembro, inclusive, o mês de comemoração do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a gente quer falar um pouquinho. Nós temos realmente o que comemorar nesse tempo inteiro? Houve um avanço, houve um crescimento, as pessoas começaram a entender mais dos seus direitos? Defensora, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Sim, houve sim um grande avanço, nós temos muita coisa para comemorar, ao mesmo tempo pedir muito reforço, né, para esse código. Avançamos, nós temos um código que ele é da década de 90 e ele conseguiu, né, esses 30 anos aí acompanhar esse mercado, que ele foi dinâmico. Nós temos hoje uma realidade que a gente não tinha em 1990. Então, nós temos aí grandes avanços. Eu costumo dizer que esse nosso CDC, o nosso Código de Defesa e Proteção do Consumidor, ele é uma carta de garantia para o cidadão no próprio mercado. A gente vê que esse código, ele mudou até o comportamento dos consumidores no próprio mercado de consumo. Nós tivemos avanço nas próprias decisões dos tribunais. Então, nós tivemos paulatinamente avançando, ainda nos dias de hoje, esse código, ele serve como esse escudo de proteção para o consumidor no mercado de consumo. Muito bem, a defensora Norma, o que a senhora avalia, por exemplo, em relação ao Código, inclusive, do consumidor, de proteção, a avaliação que a senhora faz, inclusive, ao consumidor aqui no estado de Alagoas? Nós avançamos também, por exemplo, aqui houve um crescimento porque nós temos o PROCON Maceió e o PROCON Alagoas, o que dá, inclusive, aí duas vertentes para a proteção, inclusive, do consumidor alagoano e maceiense, não é? Isso. A Constituição, quando ela determinou o Congresso, né, a criar um Código de Proteção e Defesa do Consumidor, inclusive, ela informa que é dever do próprio Estado fazer essa garantia de proteção. Então, o próprio Estado, o Poder Executivo, ele cria esses órgãos. O PROCON, ele é um órgão de fiscalização. Ele tem o poder-dever de fazer essa fiscalização no mercado de consumo. Então, nós temos aqui no Estado, no município, o PROCON Maceió no Estado, e a Defensoria. A Defensoria, nós atuamos já há quase 2 décadas, com esse núcleo de defesa do consumidor, onde a gente recebe toda essa demanda de defesa do consumidor. Temos, sim, grandes avanços e temos aí muitas dificuldades também, porque, como eu falei, esse código ele é um código de 1990. Então, ainda, apesar de suprir servir desse escudo, fazer o seu papel de proteção, porque ele é defesa e proteção, nós sabemos que 30 anos, nós temos hoje um cenário que nós não vivíamos naquela época. Exatamente. Apesar de ser um código, quando essa lei foi editada, ela é tida como uma das melhores leis do mundo, e verdadeiramente é. No entanto, o nosso cenário hoje não é o mesmo de 1990. Por mais que essa lei, em muitos aspectos, ela é atual, nós temos hoje, e aí, como você perguntou, aqui no estado de Alagoas, nós temos um fenômeno que não existia e nem se podia imaginar há 30 anos. Nós temos, e isso aí já não é da agora, é uma coisa que já vem há 10 anos, que é o que a gente chama do fenômeno do superendividamento. É isso que hoje está castigando não só o consumidor maceioense, não só o consumidor alagoano, mas todo o consumidor no Brasil. Nós hoje não temos um instrumento que possa ajudar, que possa verdadeiramente proteger. Porque o consumidor, nós temos aí, durante 10 anos, um avanço num crédito desordenado e sem educação financeira. Então, as pessoas estão cada vez mais se endividando
E isso tem verdadeiramente tem comprometido a sua própria vida, a sua própria dignidade enquanto pessoa. Muito bem. Doutora Norma, estou conversando com a doutora Norma Negrão, que é defensora pública, falando sobre a questão do Código do Consumidor. Doutora Norma, por exemplo, a senhora citou um assunto bastante interessante e que é um código de 1990, quer dizer, tem 30 anos. Naquela época não existia a internet, por exemplo. Então, algumas situações que acontecem hoje, como compras, por exemplo, na internet, teve que ser, inclusive, adaptada porque o código não previa, inclusive, esse avanço da internet. Também é um dos fatores, não é? Isso. O código, ele prevê as compras, ele já fala das compras fora do estabelecimento. Então, a gente usa esse mecanismo para proteger. Talvez a gente precisasse, sim, de uma proteção mais avançada para essa realidade dessa compra via internet, dessa compra eletrônica, que agora, nesses tempos, tudo está diferente, né? Tudo mudou, se acentuou a compra pela internet, acentuou a situação dos superendividados, as pessoas, mudou a realidade do consumo nosso. Então, precisa sim, mas isso não quer dizer que a gente não tenha hoje uma proteção para a compra eletrônica. A gente poderia ter uma proteção maior, mas hoje ainda tem sim. O fornecedor da compra eletrônica, daquela relação que se deu através de uma compra pela internet, ele ainda tem todas as obrigações que estão no código. Ele tem a obrigação de oferecer um produto que funcione, ou um serviço que funcione, que cumpra a finalidade pela qual ele se propôs. Ele tem um dever, ele tem a obrigação de entregar o tempo contratado, esse produto ou esse serviço. Ele tem, e mais agora pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem o dever, ele tem a obrigação de guardar esses dados do consumidor, de manter o sigilo. Então, são as mesmas obrigações de uma relação local, feita presencialmente, ele deverá ter. Podemos avançar? Podemos, mas as regras de hoje, elas devem ser observadas pelo fornecedor. Muito bem. Só para a gente terminar por conta do nosso tempo, quais são os setores, por exemplo, que o consumidor mais reclama aqui em Alagoas, hein, doutora Norma? Olha, nós temos sempre a maior dificuldade com o consumo bancário, os contratos bancários. Ainda são os mais difíceis, porque eles têm a ver com a própria vida da pessoa, com a própria família, porque uma situação ali ela pode gerar um desequilíbrio total. E nós vivemos numa situação que as pessoas não têm muita educação financeira, não sabem lidar com o crédito, e isso vira, às vezes, uma grande dificuldade. Nós temos, depois disso, a questão do serviço público essencial, aí vai para água e energia elétrica. A telefonia ainda é a maior reclamação, mas essas outras situações, a concessionária de energia elétrica e água, serviço público essencial, as questões dos contratos bancários, são situações que muitas vezes vão agredir, vão dificultar, vão causar o maior dano à própria pessoa, do consumidor, a ele e a família, né? A comunidade da sua casa. Doutora Norma, para a gente finalizar, então, o consumidor atualmente, ele está mais ciente, mais consciente, digamos assim, dos seus direitos, e é por isso que tem, inclusive, causado tantos volumes de processos, de conciliações, de detalhes, de buscar os seus direitos em relação às empresas. Por exemplo, telefonias, muitas pessoas acabam reclamando muito, também é um grande volume, né, de reclamações. O Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe um outro comportamento. Como eu falei, ele foi um instrumento, um escudo que a própria Constituição, porque é um direito fundamental, a própria Constituição concedeu para toda a população, para a nossa massa de consumidores. O fato de muita reclamação, além de ser para o consumidor conhecer os seus direitos, a gente é muito mais por uma falta de compromisso do próprio fornecedor em colocar no mercado de consumo produtos que ele deva se comprometer. Então, a gente tem sim uma grande quantidade, mas é muito mais por conta de uma grande massa de fornecedores que estão colocando, não tem compromisso com aquilo que eles estão colocando no mercado. Perfeito, exatamente. Muito bem. Doutora Norma, quero agradecer mais uma vez as suas explicações, sua participação e dizer que o espaço estará sempre à sua disposição. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela disponibilidade. Boa tarde.
Boa tarde, nós que agradecemos. Muito bem. Muito obrigado, dona Norma Negrão, que é defensora pública, falando sobre a questão do Código do Consumidor, né? São 30 anos, desde 1990, né? Aí, como a doutora Norma disse, é um código que já foi feito com um avanço muito grande, visionário, inclusive com bastante atualizado para hoje. Claro que algumas situações aconteceram que não se previa, inclusive, na época de 1990, mas são adaptáveis e estão sendo feitos aí, inclusive, como um escudo de proteção para você, consumidor. Não se cale, tá bom? Isso é mais uma prestação de serviço aqui do nosso fenômeno. Fique alerta, o Fala Defensor. Muito bem.